Nesta aula, nós vamos tratar sobre o sigilo na formação pessoal. Qual é a sua importância, qual a sua necessidade, quais são as suas implicações, tanto na vida do formador, mas principalmente na vida do formando. E a gente já começa já desmistificando algumas coisas que nós sabemos, que nós conhecemos sobre o sigilo. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente é a palavra, o assombro da palavra regra. O sigilo é uma regra para o formador pessoal. Então você fica com aquilo na cabeça, simplesmente não posso contar, não posso contar, não posso falar, meu Deus, não posso falar. E só fica nisso e aquilo não tem importância, aquilo não gera a vida que deve gerar. Né? O mais importante de tudo, para a gente entender, é que o sigilo não é simplesmente uma regra pela regra. Nós sabemos que ele existe, que ele deve ser obedecido, o que ele é. Nós precisamos entender o sentido dele. E o principal sentido dele é o amor. Nós mantemos o sigilo, nós guardamos aquilo que nós colhemos, aquilo que nós ouvimos dos nossos formandos na formação pessoal, com amor. Então aquilo que nós acolhemos, a forma como nós acolhemos e a forma como nós lidamos com tudo aquilo é o amor. É porque amamos a vida do irmão, é porque amamos a intimidade do irmão e também porque amamos a missão que Deus nos confiou de sermos formadores pessoais. Porque é, na verdade, uma missão muito importante, muito necessária, muito salvífica na vida de todo mundo. Primeiro de tudo, já é o segundo de tudo, né? Que o sigilo, o significado, né, da palavra sigilo é realmente algo que está guardado, algo que está selado, algo que está lacrado para realmente não ser revelado, não ser conhecido, alguma coisa que fica fora da vista, fora do conhecimento dos outros, algo que fica guardado. E como assim ficar guardado? A gente já pode trazer uma grande referência que é em Nossa Senhora. A gente sabe que na Bíblia a gente tem a célebre frase de que Maria guardava tudo no coração. E a gente vê isso acontecer nos evangelhos porque Maria fala muito pouco. Maria fala raríssimas vezes, a gente ouve a voz de Maria no evangelho. E isso, qual é o sentido? Né? Nossa Senhora guardava tudo no coração por quê? Porque ela não queria falar? Porque ela não podia falar? Na verdade, ela era por respeito humano, ou ela era uma mulher viúva, mãe de um único filho, ela tinha medo de se comprometer. Na verdade, não é isso. Né? Nossa Senhora guardava tudo no coração, porque tudo aquilo que ela ouvia, tudo aquilo que ela aprendia do seu filho, Jesus, de Deus, enfim, e daquilo que ela observava, dos acontecimentos que ela testemunhava na sua vida, tudo aquilo virava dentro do seu coração motivo de oração. Tudo aquilo era guardado no seu coração e o movimento daquilo dentro dela era a oração, a intercessão. Maria falava quando era necessário. A gente vê, por exemplo, nas bodas de Caná, uma fala precisa, uma fala bem pontual. Ela se manifesta, ela se posiciona quando é necessário. E nós também, quando acolhemos aquilo que os formandos trazem na formação pessoal, nós precisamos ter este mesmo movimento de guardar tudo no coração. E não simplesmente guardar e deixar trancafiado, deixar ali como numa estante. Nós devemos guardar e gerar vida. Isso deve gerar um movimento, deve ser motivo, deve ser matéria da nossa oração, da nossa intercessão pela vida do nosso irmão. Aquilo tem que gerar este movimento de amor dentro de nós. Porque, a exemplo de Maria, né, a missão de guardar essas situações que nos são apresentadas é exatamente
o auxílio, o socorro à vida do irmão. Por isso a gente deve dedicar o nosso tempo, a nossa oração, né, para tudo isso que a gente traz dentro de nós. É exatamente nós nos comprometermos com a vida do nosso irmão. A vida do cristão, o cristão é chamado a viver para o outro, o cristão é chamado a se comprometer. A comprometer a sua vida, comprometer a sua segurança, comprometer o seu conforto em favor do outro. Quanto mais um formador pessoal, ele tem ainda mais essa missão, essa necessidade de se comprometer inteiramente com a vida do outro. E quando a gente fala sobre o sigilo, no caso da formação pessoal, é inevitável a gente não fazer uma comparação, né? A gente medir isso tomando como base ou como régua, né? Ou como exemplo, ou como lembrança, enfim. Mas de alguma forma a gente lembra, de alguma forma a gente traz a questão do sigilo sacramental, que é o sigilo da confissão, né? O padre ouve os pecados, a gente sabe, tem que guardar esse sigilo. É bem semelhante ao sigilo da formação pessoal, mas tem algumas diferenças. A primeira diferença que a gente pode falar já é que, como eu acabei de dizer, que o formador guarda tudo no coração e transforma aquilo em oração, em intercessão. Imagina o sacerdote ouvir tanto pecado, tanta coisa, durante o dia, durante os dias, na semana, enfim, e guardar tudo no coração, transformar tudo aquilo em oração e interceder por tudo aquilo com muito peso. Então, os pecados confessados, eles ficam no confessionário. Eventualmente, é claro, numa situação de acompanhamento, ou numa situação muito específica, óbvio que o padre vai interceder e vai rezar, vai gerar algum movimento interior nele, mas não necessariamente, ao contrário da formação pessoal, que necessariamente vai gerar esse movimento. Outra diferença importante é que no caso do sigilo sacramental, existe no Código de Direito Canônico sanções bastante rígidas e bastante pesadas para os padres que quebram esse sigilo, né? Chega até a excomunhão, inclusive. No caso da formação pessoal, nós não temos essas sanções, mas como nós estávamos falando agora mesmo, que não é regra pela regra, mas é regra pelo amor, é a oferta pelo amor, não importa se tem ou não tem punição. É a nossa consciência de formador, é a nossa consciência de cristão, nosso amor inspirado no amor de Cristo que nos leva a sermos fiéis a essa missão. Então, essas pequenas diferenças, né, já guardadas essas pequenas diferenças, a gente vai para as semelhanças, né, da principal necessidade, inclusive o Código de Direito Canônico fala isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos tratando da formação pessoal, é a questão de guardar a intimidade do outro, né? Todo mundo dentro de si mesmo tem um lugar, tem um espaço que é inviolável, que só a nossa consciência tem acesso. Coisas que só nós sabemos sobre nós mesmos, que não contamos para ninguém. Isso é inviolável, isso é a nossa intimidade, isso é a nossa consciência, né? Que gera dentro de nós todo o movimento, toda a vida que tem que gerar e é parte de nós. E nós partilhamos se queremos e quando queremos, ou quando necessitamos de uma ajuda. E quando o formador pessoal tem acesso a essa intimidade, quando o formador pessoal, por abertura do próprio formando, tem acesso a esse tesouro que a pessoa guarda dentro de si, ele tem que realmente tratar isso como um tesouro. Como se a pessoa estivesse abrindo o cofre da sua vida, revelando seu maior tesouro, seus maiores segredos, e aí deve ser tratado exatamente como algo valioso. Não como uma bobeira, ou uma besteira, ou algo que não tem a menor importância. Então, guardar a intimidade do nosso irmão
do nosso formando. E aí, cabe aqui um questionamento que acho que a gente deve fazer, bem colocar aqui nesse momento, para que a gente reflita. Para que contar aquilo que nós ouvimos na formação pessoal? Qual a razão de contar? Né? Para fazer uma fofoca? Para contar uma novidade tipo, olha, eu soube primeiro, eu sei primeiro. É para servir de exemplo para alguém? Ou em alguma situação você precisa puxar um exemplo e você puxa esse exemplo daquilo que você ouviu, daquilo que você colheu na formação? Você de repente vai contar para ajudar uma outra pessoa, né? Sei lá, de repente a pessoa falou na formação pessoal que não gosta de determinado comportamento da outra pessoa, tem uma raiva, enfim, ou que já fez alguma coisa contra alguém, você, vou ajudar aquela pessoa, vou contar, cuidado, viu? Cuidado com fulano, porque fulano, não sei não, enfim, né? Ou sei lá, de repente, para ajudar a própria pessoa, nossa, eu amo tanto essa pessoa, ela me contou aquela situação, eu vou dar uma ajudinha para ela, vou contar aqui, eu vou contar ali, aquilo que ela me falou na formação pessoal, ela vai amar, ela vai ficar super feliz, porque eu vou super ajudá-la. Na verdade, nada disso importa, né? Na formação pessoal, no acompanhamento pessoal, sempre que tomamos conhecimento de alguma coisa sobre a vida da pessoa, isso deve ser guardado, né? Isso deve ser guardado com todo o amor e com toda a dedicação e com toda a centralidade daquilo que está acontecendo, né? Ali naquele momento da formação pessoal, no momento da situação da vida da pessoa. E é curioso também que eu vou estender um pouquinho aqui essa questão, as informações que nós obtemos, porque muitas vezes pode acontecer da gente ouvir a formação pessoal da outra pessoa, mesmo que sem querer, né? Já aconteceu uma vez comigo, pelo menos uma pessoa estava fazendo a formação pessoal e dava para ouvir tudo. Eu tive que interromper e falar, irmão, fala um pouquinho mais baixo, porque as pessoas estão ouvindo o que você está falando. Enfim. Mas mesmo aí, nessa situação, se você ouve alguma coisa que está sendo tratada na formação pessoal, você também está obrigado ao sigilo, né? Porque aquilo que está sendo falado no âmbito da formação pessoal, você por acidente ficou sabendo, mas é como se você não tivesse ficado sabendo. Aí você pode até rezar, interceder, caso você entenda necessário, simplesmente esqueça. Ou simplesmente coloque numa gaveta e feche e deixe lá, porque isso não te compete. Questão de discrição. Isso a gente pode levar para a nossa vida, a questão do bom senso, sabe o bom senso? Da gente, muitas vezes a gente, em conversas de pessoas que a gente conhece, a gente fica sabendo de realidades da vida da pessoa, que a gente no bom senso fala, não vou sair por aí contando para todo mundo, porque não faz sentido. Isso faz desrespeito à pessoa, vou ajudar, vou rezar, mesmo que não seja no âmbito da formação pessoal, entende? Mesmo que não seja no âmbito da formação pessoal, na amizade, nas conversas, o respeito à intimidade e o sigilo é importante, né? No caso da formação pessoal, é uma obrigação, faz parte da missão. No caso da confissão, que não é o nosso assunto aqui, ainda é bem mais grave, né? Porque estamos aí tratando de um sacramento, enfim, que é algo realmente muito, muito mais sério. E quando a gente fala de quebra de sigilo, a gente fala de dois tipos de quebra de sigilo. A quebra de sigilo direta, que é a quebra de sigilo direta, acho que não tem nem muito o que eu explicar, não tem nem muito o que eu falar, né? É você pegar exatamente aquilo que você ouviu e contar para uma outra pessoa. Contar para um outro alguém, contar em uma outra situação, qualquer que seja a situação. Essa é a quebra do sigilo direta. Ou pode acontecer a quebra do sigilo indireta. Quando você usa... Isso enfim, eu acredito que seja bastante raro acontecer, mas é um exemplo, né?
de você, o formador, usar contra o próprio formando aquilo que ele sabe sobre a vida dele, mesmo que não revele, mesmo que ele não abra isso publicamente, mas você sabe de alguma coisa da intimidade da vida da pessoa e você usa daquilo mesmo contra a pessoa, né? Ou para ameaçar, ou para conseguir alguma coisa, ou para, de repente, numa discussão, no momento do calor, da raiva, enfim, qualquer situação possível, você usar aquilo, aquela informação contra a própria pessoa. Isso é uma forma de quebrar o sigilo indiretamente. Outra forma de quebrar o sigilo é você usar essa informação para qualquer outra coisa, né? Enfim, para alguma coisa que você esteja escrevendo, para alguma coisa que você esteja falando, usar essa informação a seu próprio proveito, a sua própria, de acordo com as suas necessidades, os seus desejos, enfim. Usar aquilo que foi usado, aquilo que foi falado em outro contexto, né? Fora do contexto da formação, fora da intercessão, fora da oração, fora da vida da pessoa que abriu esse tesouro, né? Usar de outras maneiras, né? Uma outra forma, indireta também, é revelar o que foi dito na formação pessoal e sem revelar diretamente a identidade da pessoa. Por exemplo, é claro, o que a gente ouve, o que nós ouvimos, enfim, na formação pessoal, isso também serve para a nossa edificação. Nós também aprendemos muito, nós também somos formados enquanto formamos. Mas, disso, enfim, que a gente aprende, que a gente absorve, a gente pode sim usar para a nossa vida, às vezes numa formação, usar esse aprendizado, usar este aprendizado, usar a situação específica da pessoa, não. Vocês entenderam essa diferença? Falar, por exemplo, vou falar, porque certa vez eu fazendo uma formação pessoal, o meu formando me disse isso, isso, isso e aquilo. Você não falou o nome do formando. Mas dependendo do ambiente em que você está, você nem precisa falar o nome, né? Todo mundo já entendeu de quem se trata, ou mesmo que não tenha entendido de quem se trata, uma outra pessoa talvez entenda, ou mesmo só a pessoa que falou, de repente está ali presente, só ela percebe que está se falando dela, isso já vai gerar nela um constrangimento, uma desconfiança, o que é muito pior. Então, é importante a gente ter esse cuidado também, né, de evitar os exemplos. Né? Falar da formação pessoal sem falar os nomes da pessoa, enfim. Mesmo que as pessoas vão descobrir ou não vão descobrir, enfim, quem é a pessoa, a gente tem outras formas, né? Se aquilo serviu para a gente como lição, como aprendizado e como exemplo, se a gente quer usar um exemplo hipotético, ele vira um exemplo hipotético, não uma situação de fato, né? Isso que é muito importante a gente ter em mente sempre. Aí, né, já caminhando para os nossos finalmente, isso significa que a gente não pode, em hipótese nenhuma, fazer qualquer comentário sobre a pessoa, que é nós formando pessoal, está se conversando sobre uma determinada situação e cita-se uma situação, uma realidade daquela pessoa e você não pode se manifestar. Você não pode nem nunca mais falar em público sobre só aquela pessoa. E na verdade não é bem isso. Inclusive, na confissão, no caso do sigilo da confissão, também existe essa questão que existem coisas que nós sabemos uns dos outros pelo convívio, porque somos amigos, porque nos conhecemos e sabemos pelo convívio, não porque obtivemos essa informação da formação pessoal. Às vezes é uma coisa de conhecimento geral, por um exemplo, fala-se, fulano é preguiçoso. Você sabe que a pessoa é preguiçosa, porque todo mundo vê que é preguiçoso, e você sabe não porque ela te falou na formação pessoal. Você sabe porque você convive com essa pessoa. Você sabe que ela é preguiçosa, realmente, ele é preguiçoso, ok. Ou, um exemplo positivo, não vamos falar só
de exemplo negativo, de repente a pessoa é uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito bondosa. E você sabe disso porque você convive com a pessoa, você vê nas atitudes da pessoa, enfim. Então você... as pessoas estão comentando e falam, não, fulano realmente é muito bom, muito caridoso, uma pessoa que tem um coração enorme. Enfim, não tem problema, né? Nesse caso, porque você não ficou sabendo disso na formação pessoal. Você sabe disso pela convivência. Mas aí, de novo, vem aquela questão do bom senso, certo? Mesmo as coisas que nós sabemos das pessoas por outras vias, por outros meios, que não a formação pessoal, às vezes a gente sabe que aquilo pertence à intimidade da pessoa de alguma forma, nesse ou naquele contexto, nessa ou naquela situação, pode gerar um constrangimento, pode gerar uma ferida na intimidade da pessoa. Então, regra de ouro, bom senso sempre, formação pessoal, tudo que é tratado sempre guardado com amor e com carinho dentro do coração. Esse tesouro que nos é apresentado deve ser tratado como um tesouro, com toda a delicadeza, com todo o amor, com toda a caridade, com toda a misericórdia, sendo objeto da nossa oração, sendo objeto da nossa intercessão, sendo objeto, servindo de matéria, né? Gerando dentro de nós um movimento de fé, de amor, de oração, de comunhão com Deus. Para finalizar, o último ponto, né? Já prometendo aqui que vou deixar vocês em paz aí para meditar sobre tudo isso que a gente falou e assimilando tudo isso. Existe alguma situação em que o sigilo pode ser quebrado? Sim, existe. Uma única situação com a autorização expressa do formando. Quando o formando pede, olha, tal situação, você pode me ajudar? Conversa com tal pessoa, fala para a pessoa tal coisa, né? Ajuda-me nesse acesso, nessa situação. É possível, porque ele autorizou expressamente. Este assunto você pode tratar em tal situação. Ou o formador, de repente, pode falar para a pessoa, olha, eu acho importante que isso seja tratado em uma outra situação, com uma outra pessoa. Eu posso falar, se você quiser, para te ajudar. Eu acho que eu posso te ajudar dessa maneira. Isso deve ser mais raro, né? O formador pedir para quebrar o sigilo deve ser mais raro, mas a situação pode acontecer, né? O que deve ser mais comum é o próprio formando dar essa autorização. Mas pode acontecer de uma necessidade, de uma situação bastante específica, do formador ter, de repente, essa luz, de repente, seria bom a gente dar esse encaminhamento, eu posso abrir essa situação nesse ou naquele contexto. É possível que seja feito assim também. E quando a gente fala da confissão, assim, só para ainda fazer mais um paralelo, essa exceção também existe, né? O sigilo na confissão também pode ser quebrado nessa ocasião unicamente, com autorização expressa da pessoa que está confessando, do fiel, no caso aqui, do formando. Vindos de todo lugar e nação.